Pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa primeira videoaula de História. E antes da gente começar, eu queria explicar um pouquinho para vocês o que nós vamos aprender agora no segundo bimestre. Tem um monte de conteúdo legal, conteúdo novo para a gente aprender. E eu gostaria de relembrar uma fala minha lá do comecinho do ano. Eu expliquei para vocês que o conteúdo do terceiro ele é bem legal porque ele segue toda uma sequência de fatos, né? Toda uma sequência histórica. Então é importante a gente respeitar essa sequência e é importante também que vocês entendam essa lógica, ok? Então, para começar, eu fiz um resuminho aqui da Primeira Guerra Mundial, que foi um conteúdo que vocês já viram, né? Mas é importante a gente entender principalmente o final desse conflito para vocês poderem compreender melhor os outros que se seguiram, né? Esse segundo bimestre nós vamos estudar a Revolução Russa, a crise de 1929, a ascensão do nazifascismo e a Segunda Guerra Mundial. Aí fechando com chave de ouro o nosso conteúdo. Para a gente dar sequência, então, ao nosso conteúdo, eu vou retomar alguns tópicos com vocês, que é importante que vocês entendam o que aconteceu no final da Primeira Guerra Mundial, que desencadeou vários outros conflitos posteriores. Vamos lá. Pessoal, pergunta clássica: precisa copiar? Não precisa. Só se você quiser fazer algumas anotações, assim, isso é importante. Mas, como é um conteúdo que vocês já viram, fica a critério de vocês. Então, vamos lá. Relembrando, gente, o que foi a Primeira Guerra Mundial? Foi um conflito armado, óbvio, né? Que aconteceu entre 1914 e 1918. Lembrando que na época eles não sabiam que teria uma Segunda Guerra Mundial no futuro. Então ela era chamada simplesmente de a Grande Guerra. E um dos diferenciais, pessoal, dessa guerra foi que foi a primeira vez na história da humanidade que o ser humano usou armas de fogo em um conflito. As armas de fogo foram uma inovação, né, na história das guerras e elas têm um potencial de destruição muito grande. As principais tecnologias bélicas, né, que foram as armas do período, as armas de guerra, foram as baionetas, os rifles, as metralhadoras, as granadas, os tanques, o lança-chamas, as armas químicas, né, principalmente as armas à base de gases tóxicos, os submarinos e os aviões. Então, aqui no nosso próximo slide, eu coloquei algumas figuras, né, das armas usadas no período. Então, nós temos os homens, né, os soldados usando as máscaras para se proteger dos gases. Para quem matou a charada do lugar da foto, isso aqui é uma trincheira, que eu vou comentar mais para frente. Outra arma usada foram os submarinos, né, as metralhadoras, o lança-chamas, entre outras. Eu só coloquei aqui para ilustrar mesmo. E lembrando, gente, que foi realmente uma devastação muito grande causada por essas armas. Ao todo, nós tivemos 17 milhões de mortos, então foi muita gente que morreu no período. E quando eu falo da Primeira Guerra, pessoal, eu tenho que entender três pontos principais. O primeiro, por que ela começou? Óbvio, tem que entender isso. Por que ela começou? Segundo, quais eram as potências, quais eram os países que estavam envolvidos na bagunça. E terceiro, como foi que ela terminou. Dentro da Primeira Guerra existiram várias batalhas, vários conflitos, e nós não temos tempo hábil para discutir todos eles, tá? O que interessa para a gente agora, nesse momento, é como ela começou. Um dos fatores que desencadearam a Primeira Guerra foi o imperialismo. Para quem não se lembra, né? Para quem não lembra, o imperialismo foi aquela política expansionista, principalmente em direção à Ásia e à África, onde houve uma disputa por matérias-primas e mercados consumidores. Os países imperialistas eram principalmente os países europeus.
Essa disputa ela acabou gerando várias rivalidades entre as nações europeias. Então eu já tinha ali um barril de pólvora, né, esperando para explodir. Essa disputa por matérias-primas e por territórios também levou a fomentou os nacionalismos. O que é isso, gente? Nacionalismo é aquele orgulho excessivo de se pertencer a uma nação. É achar que a sua nação é superior às outras e por isso ela tem que ter mais direitos do que as outras nações. E nem que se for para começar uma guerra por causa dos interesses da nação, ok? Lembrando que no imperialismo nós tivemos a partilha do continente africano, né, na chamada Conferência de Berlim. Essa imagem eu já, inclusive, cheguei a comentar com vocês na sala de aula, que motivou muitas disputas territoriais dentro do continente africano. Então, galera, o imperialismo foi talvez a causa principal do conflito, né, da Primeira Guerra Mundial. Além do imperialismo, eu já tinha dentro do continente europeu algumas rivalidades. Essas rivalidades eram mais antigas. Então eu posso citar a Alemanha e a Inglaterra, por conta de algumas conquistas alemãs, né? Os alemães eles acabaram conquistando alguns mercados consumidores ingleses, eles acabaram não gostando muito. Algumas rivalidades também entre a Alemanha e a França, principalmente porque a Alemanha acabou conquistando alguns territórios franceses lá na Guerra Franco-Prussiana, bem mais antiga. Então os franceses tinham aquele sentimento revanchista. Do outro lado do continente, também nós tínhamos os russos, que tinham uma teoria do pan-eslavismo, eles queriam dominar muitos territórios europeus e transformá-los numa única nação. E dentro da Europa também tinha um país minúsculo, bem pequenininho, mas com interesses muito ambiciosos, né, que era a Sérvia. A Sérvia também tinha interesse em conquistar territórios europeus para formar ali a Grande Sérvia. E é óbvio, gente, quando um país quer conquistar outros países, eles acabam não gostando muito. Então, isso gera uma rivalidade e isso acabou gerando um momento chamado Paz Armada. O que foi a Paz Armada, gente? O conflito ainda não tinha começado, porém, os países já estavam se preparando para ele, fabricando armas de guerra. Por isso o nome Paz Armada. Antes da Primeira Guerra Mundial começar, eu tinha também a minha política de alianças, né? Eu tinha, assim, certos aliados na guerra. Muitos países estavam formando blocos, né? Estavam formando alianças políticas. Caso uma guerra acontecesse, eles tinham o apoio de outros países. As duas principais políticas do período foram a Tríplice Aliança, também conhecida como Impérios Centrais. Quem fazia parte dessa tríplice eram o Império Austro-Húngaro, o Império Alemão e a Itália. Reparem, pessoal, que no nosso mapa existiam muitos impérios, né? O mapa europeu não é um mapa como nós conhecemos atualmente. Esses impérios eles se desintegraram, principalmente depois das guerras. Do outro lado, né, uma tríplice rival aí dos impérios centrais, eu tinha a tríplice entente, também chamada de aliados. Quem fazia parte dos aliados era a Inglaterra, a França, o Império Russo e, bem lá no finalzinho da guerra, os Estados Unidos. Eu vou comentar a entrada dos Estados Unidos daqui um pouquinho. Pessoal, fases da guerra. A Primeira Guerra Mundial ela teve 3 fases importantes. Ela começou, né? Qual foi o estopim, a gota d'água para a Primeira Guerra começar? Foi o assassinato do Francisco Ferdinando, que nome bonito, hein? Francisco Ferdinando, o arquiduque do Império Austro-Húngaro. Então, esse assassinato, né, de um político prestes a se tornar imperador motivou a guerra, foi assim a gota d'água.
Então, os países já começaram a declarar guerra um contra o outro. Assim que o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia, a Alemanha já entrou no meio, a Alemanha entrando, apoiando o Império Austro-Húngaro, a Inglaterra, que é rival, entrou também, e nisso entraram os outros países, e, enfim, começou a Primeira Guerra. É importante a gente entender que nesse período, né, da Primeira Guerra Mundial, ela foi dividida em 3 fases. A primeira fase, que foi a guerra de movimento, né, onde as tropas ali, os exércitos estavam se posicionando e invadindo territórios. Uma das batalhas mais importantes do período foi a Batalha do Marne, né, que ela é muito violenta, foi um conflito bastante violento. A segunda fase foi a Guerra das Trincheiras. Trincheira, gente, são esses túneis aqui, ó, que são cavados no chão. Esse período se estendeu aí entre 1915 e 1917. Pessoal, morria, por ironia do destino, morria mais soldados dentro das trincheiras do que fora delas. A vida aqui dentro era inóspita. Pensa quando chovia, isso aqui ficava cheio de lama, tinha muito rato, mal tinha água, mal tinha comida para esses soldados. Numa atividade passada eu expliquei isso, a situação das trincheiras para vocês. Vocês puderam ler alguns relatos de soldados, então não era fácil. Fora que a Guerra das Trincheiras era uma guerra muito lenta, porque você não tinha não conseguia avançar para o território inimigo sem levar um tiro, né? Então, essa segunda fase aí se estendeu por 2 anos, né? Uma das batalhas dessa fase foi a Batalha do Somme, também com milhões de mortes. E a terceira fase, essa que é o ponto que a gente precisa entender, foi uma nova guerra de movimento. Por que uma nova guerra de movimento? A Rússia, em 1917, saiu da guerra. Levantou bandeirinha branca, falou tchau, obrigado e saiu da guerra. Estava acontecendo lá na Rússia uma revolução, que é o nosso próximo conteúdo, tá? No lugar da Rússia, entrou os Estados Unidos ao lado da Tríplice Entente, né, ao lado da Inglaterra e da França. E isso foi decisivo para o final da guerra, gente. Os Estados Unidos, eles estavam aguardando o momento oportuno para entrar na guerra. Então, em 1917, com seus soldados descansados, né, com soldados motivados, eles entraram na guerra ao lado da Tríplice Entente. Obviamente, eles tinham interesses econômicos, né, no continente europeu, por isso que eles atrasaram tanto a sua entrada assim. E graças à entrada dos Estados Unidos, a guerra chegou ao seu fim e foi ganha pela Tríplice Entente. Quem foi considerada a culpada de todo o conflito, a que ficou mais arrasada e que levou a pior no final das contas, foi a Alemanha. Então, ó, como consequência da guerra, teve várias, tá, gente? Só vou citar a última. O Tratado de Versalhes. Gente, esse Tratado de Versalhes arrasou de vez com a Alemanha, tá? Primeiro porque ela foi considerada a única culpada do conflito, o que a gente sabe que não é verdade. Por consequência disso, ela perdeu todas as suas colônias, todos os territórios que ela tinha conquistado. Ela teve que devolver esses locais. Ela teve que pagar uma indenização absurda para os países vencedores, né? Calculados hoje em dia daria mais ou menos 33 bilhões, né? Então era muita grana. E ela foi proibida de aumentar a sua força militar. Claro que com tantas restrições assim, isso foi gerando um sentimento bem de humilhação para os alemães, né? Eles ficaram muito revoltados com esse tratado. E é muito importante nós não nos esquecermos do Tratado de Versalhes, porque vem a parte 2. Não esqueçam que nós tivemos uma Segunda Guerra Mundial e esse Tratado de Versalhes aqui teve uma
uma grande participação no conflito. Uma outra consequência da Primeira Guerra foi a Liga das Nações, que foi o comecinho das Nações Unidas, né? Foi um protótipo da ONU, que tinha o objetivo de garantir a paz e falhar miseravelmente, né? Porque eles não conseguiram, óbvio que teve muita guerra depois disso. E depois do final da guerra, né, quando a guerra terminou, quem saiu todo bonito aí, líder econômico e potência militar do período? Os Estados Unidos, né? Claro, eles sempre saem de bonzinho na história, né, gente? Agora, entendendo o final da guerra, esses dois pontos, a entrada dos Estados Unidos e a saída da Rússia, porque são os dois países que nós vamos falar a partir de agora, é muito importante que vocês entendam os motivos que levaram a Rússia a abandonar a guerra. Lá em 1917, eclodiu na Rússia uma revolução. Era uma revolução de cunho socialista, né, que provocou profundas transformações no território russo, e é o que nós vamos estudar a partir de agora. A Revolução Russa, pessoal, só comentando, tá? Porque vocês vão aprofundar isso daqui numa pesquisa que eu vou passar para vocês, tá lá no nosso roteirinho. Acesse o link que tá aqui embaixo que vocês vão encontrar o roteiro. A Revolução Russa foi a causa pela qual o Império Russo abandonou a Primeira Guerra Mundial. Essa revolução, gente, nada mais foi do que a implementação do regime socialista no país, a partir das ideias do filósofo Karl Marx. Então, gente, com a Revolução Russa, a Rússia mudou até de nome, né? Depois da Revolução, ela ficou conhecida como a famosa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e foi o primeiro país socialista do mundo, tá, a implementar ou a tentar implementar um regime socialista, ok? E graças a essa mudança de sistema político, isso transformou o cenário político mundial ao longo da sua existência. Então, teve vários conflitos, teve várias consequências a Rússia ter se tornado socialista nesse período. Como esse vídeo ia ficar muito grande se eu explicasse a Revolução Russa agora, a tarefa de vocês é fazer umas pesquisas sobre o período, ok? Essa pesquisa está disponível lá no roteirinho de atividades de vocês. Eu espero que essa aula tenha ficado clara, que vocês tenham entendido um pouquinho melhor o nosso conteúdo. Eu faço um apelo aqui e peço para que vocês acompanhem as aulas lá do Centro de Mídias, porque eles vão falar da Revolução Russa também. Então é importante para complementar as aulas e os conhecimentos de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me procurar lá no WhatsApp, ok? Que eu ajudo vocês, eu tiro dúvidas. E é isso, galera. Muito obrigada por tudo, valeu pela atenção, beijo e se cuidem.